canal VDM Vasco, Criciúma 4, Vasco 0. Jogo já tá chegando no final. Eu até vim fazer a live antes porque a gente sabe que Vasco perdendo de 4-0 aí, não tem muito que mudar no placar. E o Vasco está sendo humilhado em São Januário. Uma total vergonha, um vexame aí que o Vasco está passando. Cara, é impressionante, né? A torcida faz a parte dela, esgota os ingressos, ajuda o clube e o time aí responde aí de uma forma vergonhosa dentro de casa, muita humilhação. Provavelmente já deve ser até a maior goleada do campeonato. Desculpe se eu estiver errado, mas provavelmente é a maior goleada já do campeonato. E a gente fica até sem saber o que falar, galera. É decepcionante, né? Humilhante pro torcedor do Vasco, né? Passar uma vergonha dessa, virar meme de novo. Reflete muito aí no que diz a administração podre, né? Dessa 777 Partners, que tem que ser expulsa do Vasco, entendeu? Os sócios têm que pressionar o Pedrinho para tirar essa empresa aí do Vasco, porque olha o tamanho da humilhação que a gente está passando. Total vexame. Eu nem sei se está 4-0 ainda, vou dar uma olhada no celular daqui a pouco, mas provavelmente já deve estar acabando já. Então, lamentável, a torcida do Vasco aí saiu bem antes do final do jogo e, cara, a gente fica assim, totalmente envergonhado, né, de passar um constrangimento desse, né, no Campeonato Brasileiro. Torcedor vascaíno que não aguenta mais. Começou o ano de 2024 com algumas perspectivas, né, de repente ali fazer um ano mais tranquilo em relação ao futebol do Vasco. Cara, aí na quarta rodada já começa aí tomando uma goleada do time do Criciúma, que acabou de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, uma vergonha por completo em São Januário, uma humilhação. E é muito triste, galera. Triste a torcida do Vasco ter que passar pelo que ela está passando. É lamentável demais. A derrota já seria aí um péssimo resultado, mas o Vasco foi humilhado dentro de casa. Entendeu? O técnico pode ter culpa aí na escalação. Sim, pode ter. O time não desenvolveu como tinha que desenvolver, tinha que ter mais força de vontade. Galera, sim, o time tem culpa. Só que a gente tem que ver a raiz do problema. Foi o péssimo investimento feito no Vasco em relação aos jogadores que chegaram. Essa empresa aí, que muitas das vezes, quando o técnico Ramon Dias queria trazer jogadores aí de um patamar melhor, não liberou verba. Então é ridículo, é ridículo. Vou pegar o celular para ver quanto que está o jogo. Triste demais, lamentável. Um momento tão grande, né? O fundo do poço aí, digamos assim. Um momento de humilhação plena, total. E 4-0, acabou. Acabei de ver aqui agora. Foi 4-0 o placar final. Torcedor do Vasco sendo humilhado, né? Dentro de casa, por conta aí dessa goleada tomada pelo time do Criciúma, né? Como eu falei, acabou de vir, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. E é preocupante, desesperador o futuro aí do futebol do Vasco no Campeonato Brasileiro, galera. A gente fica pensando, né, se a gente tomou 4-0 do Criciúma, de quem nós vamos ganhar nesse campeonato? Terceira derrota consecutiva. O Vasco aí que terminou o primeiro tempo perdendo por 1-0. O goleiro do Criciúma defendeu um pênalti do Verratti. Eu discordo de alguns torcedores que falaram que o Vasco jogou bem no primeiro tempo. Não jogou, o time não teve intensidade, criação de jogada muito fraca, o time não criou ali do meio para frente como deveria criar, sem intensidade, sem agressividade. E o Vasco toma essa sapatada da equipe do Criciúma. Com certeza a gente vai virar meme na internet, infelizmente, por conta dessa goleada. Teve torcedor aí que arremessou objeto no campo, mas parece que não foram muitas coisas. Até o momento que eu vi, tinha sido, eu acho que uma lata. E parece que foi aí
escrito na súmula, esperamos que não prejudique mais. Acredito que o Vasco não vai perder mando de campo por conta de uma lata, mas foi um momento aí melancólico do Vasco, né? Tomando essa goleada do Criciúma em casa, humilhante demais. Com certeza isso vai circular muito aí nas redes sociais no fim de semana como meme, né? Complicado, galera, complicado. A gente fica aí desolado. Eu fico até sem palavras para falar para vocês o que eu penso agora sobre o futebol do Vasco. Tem gente rindo aí na live, provavelmente não é vascaíno. Teve um momento aí que o time do Criciúma meteu, acho que foi o terceiro gol ou o quarto, que a torcida do Vasco ali ironicamente bateu palmas. Para vocês verem, né, onde colocar o Vasco, né? O nosso grande querido Vasco, nosso grande e amado Vasco da Gama, né? Muita humilhação, né? Acho que nem um time aí que é pequeno você vê aí tomar uma goleada como o Vasco tomou dentro de casa. Então é o fundo do poço, triste demais. Eu nem sei, assim, dizer para vocês que perspectiva que a gente tem aí em relação ao campeonato, porque a janela agora já fechou, né? Essa primeira janela. E a próxima é no meio do ano, se eu não me engano. E não dá para confiar nessa empresa, né? Essa 777 Partners. Provavelmente eles não vão querer gastar muito. Então o Vasco aí sendo humilhado dentro de São Januário e passando uma vergonha absurda. 2 gols do Criciúma, né? Estava até anotado aqui, foram do jogador Felipe Matheus. Felipe Matheus fez os 2 primeiros gols. O terceiro e o quarto eu não vi, né? Criciúma ali poderia ter feito até o quinto e o sexto, né? E o Vasco não conseguiu nem diminuir no placar. Não conseguiu meter o gol de honra. Tomou olé. Foi vaiado. Torcida do Vasco tá certa, tem que protestar. A 777 Partners foi xingada. Com razão também. E complicado demais, galera. A gente vê o futebol do Vasco chegar no fundo do poço. Humilhante. O torcedor não merece uma coisa dessa, não. O torcedor faz de tudo. Paga sócio torcedor. Esgota os ingressos. Questão de horas. Compra camisas oficiais. Tá sempre ali viajando pelo Brasil inteiro. Até amistosos nos Estados Unidos. A torcida do Vasco foi acompanhar. E em troco, né? A gente tem uma humilhação dessa. Eu acho que não tem nem muito o que analisar em relação à partida de futebol. Primeiro tempo péssimo do Vasco, não se impôs como tinha que se impor, não conseguiu criar jogadas com efetividade, nem gols. E o pior estava por vir no segundo tempo, que logo no início do segundo tempo o Vasco toma o segundo gol. Aí eu já estava vendo que a vaca iria para o brejo, mas ainda acreditava no empate. Só que o pior ainda estava por vir ainda, porque aí saiu o terceiro gol e o quarto. Então, cara, é complicado, né? A gente espera a semana toda para ver o Vasco jogar. Derrotas, às vezes, fazem parte do campeonato. Jogar em casa e ganhar é obrigação. Uma eventual derrota pode acontecer, mas não uma goleada e uma humilhação do jeito que o Vasco tomou dentro de casa e passando a vergonha que passou. A torcida do Vasco não merece passar esse ridículo, passar esse baita desse constrangimento por conta dessa administração podre dessa empresa norte-americana no futebol do Vasco, à frente do futebol do Vasco. Estou desabafando aqui. Então, análise da partida: vergonha do Vasco dentro de casa, perdendo por 4-0 dentro de São Januário, e a torcida do Vasco indo embora aí nessa situação. Galera, noite abençoada de muita paz. Não tem muito o que falar mais, não. Muita luz, muitas bênçãos na vida de vocês. Se puderem, deixe seu joinha, compartilhe, comente. Não vamos abandonar nunca o Vasco. Não vamos abandonar nunca o gigante. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer
das próximas rodadas. Eu ainda acredito que o Vasco escapa da segunda divisão. Fiquem com Deus. Tamo junto. Aqui é Vasco.